Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar o meu, o seu, o nosso Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Quero agradecer o carinho da sua audiência, você que está nos ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e espero que você goste e continue conosco. Você que já é o nosso ouvinte, já é nosso espectador no YouTube e no Facebook, compartilhe com os amigos, com os colegas de trabalho, com os parentes, para quem você quiser, para que a família Lotecando cresça cada vez mais aqui no som da Antena Esportiva. Nosso programa está sendo exibido no YouTube da Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva, no Facebook Rádio AE e também pelo aplicativo da Antena Esportiva disponível na Google Play e na Apple Store. Convido você a nos seguir também nas redes sociais. O Twitter é o @SeLigaNaAntena, @SeLigaNaAntena é o nosso Twitter e o Instagram é o @Rádio Antena Esportiva. @Rádio Antena Esportiva é o nosso perfil no Instagram. Antes da gente falar do concurso do final de semana, 2 recadinhos para você. Primeiro, você, lotequeiro, sabe que a partir de abril temos a Loteca em dobro, ou seja, 2 concursos da Loteca por semana, isso até o final de junho. No entanto, a Antena Esportiva só vai analisar os concursos do final de semana, ou seja, não vamos ter Lotecando dos jogos do meio de semana, tá? Então, você que prefere o Lotecando nos finais de semana, continue conosco. E a segunda dica é apostar na Bet Nacional, a plataforma de apostas parceira da Rádio Antena Esportiva. Você sabe que na Bet Nacional você pode aproveitar as dicas do Lotecando para você fazer a sua fezinha lá também. Para você apostar é só você escanear o QR Code que está no canto direito da sua tela e se tornar um afiliado da Antena Esportiva digitando o código BEAntena na hora de você fazer o seu cadastro. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou. Aqui dá jogo! O profeta chegou! O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Depois destes 2 recados, vamos então ao que interessa. É o concurso 1043 da Loteca. O 1042 foi realizado no meio de semana. Não temos, até agora, o rateio. Não temos o prêmio para esse concurso do final de semana. Então, aconselho que você dê uma olhada no site das Loterias Caixa para ver qual é o prêmio. loterias.caixa.gov.br. Mas na programação do concurso 1043 tem várias decisões pelo país afora, até porque os campeonatos estaduais estão terminando, e alguns jogos pelas ligas da Europa. Jogo 1, Fluminense e Flamengo. Jogo 2, Lazio e Juventus. Jogo 3, Botafogo e Angra Audax. Jogo 4, Nice e PSG. Jogo 5, CRB e Asa de Arapiraca. Jogo 6, Ceará e Fortaleza. Jogo 7, Grêmio e Caxias do Sul. Jogo 8, Atlético Mineiro e América Mineiro. Jogo 9, Brusque e Criciúma. Jogo 10, Liverpool e Arsenal.
Jogo 11, Palmeiras e Água Santa. Jogo 12, Goiás e Atlético Goianiense. Jogo 13, Remo e Paysandu. E jogo 14, Atlético e Cascavel. Vamos analisar esses 14 jogos a partir de agora aqui no som da Antena Esportiva. Então, não desgrude do YouTube, não desgrude do Facebook e não saia do nosso aplicativo. Jogo 1, Fluminense e Flamengo, Fla-Flu, domingo, 6 da tarde no Maracanã, pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca e que você vai ouvir, você vai acompanhar aqui no som da Antena Esportiva, pelo YouTube, pelo nosso Facebook e também pelo aplicativo. Em 14 jogos no Cariocão, o Fluminense tem 9 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Em 14 jogos no Cariocão, o Flamengo somou 10 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. As duas equipes se enfrentaram no jogo de ida, você acompanhou aqui no som da Antena Esportiva no sábado passado, e o Flamengo venceu por 2-0. As duas equipes jogaram no meio de semana pela Taça Libertadores da América. O Fluminense foi até o Peru e venceu o Sporting Cristal por 3-1. Já o Flamengo foi até o Equador e se deu mal, perdeu para o Alcas pelo placar de 2-1. Nos últimos 5 jogos, o tricolor das Laranjeiras acumulou 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o rubro-negro vem de 3 vitórias e 2 derrotas também. Só que o Fluminense tem uma sequência vitória, derrota, vitória, derrota, vitória. O Flamengo tem uma sequência de 3 vitórias quebrada justamente pelo Alcas pela Libertadores. Como mandante na temporada, o Fluminense acumula 76% de aproveitamento e como visitante nesta temporada, o Flamengo tem 52% de aproveitamento. As probabilidades indicam 32% de chances de coluna 1, 29% de chances de coluna do meio e 29% de chances de coluna 2. Isso porque o Fluminense sofreu apenas uma derrota nas últimas 7 partidas como mandante pelo Campeonato Carioca. Porém, o Fluminense amarga um jejum de 7 clássicos, sem vitória atuando como mandante contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca, jejum que vem desde 2018. Já o Flamengo defende uma invencibilidade de 13 partidas como visitante pelo Campeonato Carioca. No entanto, o Flamengo venceu apenas 4 dos últimos 10 clássicos contra o Fluminense, válidos pelo Campeonato Carioca. Jogo 2, Lazio e Juventus. Sábado, 4h45 da tarde, no Estádio Olímpico de Roma, pela rodada 29 da Série A Team, o campeonato italiano. A Lazio é a vice-líder com 55 pontos e a Juventus é a sétima com 44 pontos. Na rodada passada, a Lazio bateu o Monza fora de casa por 2-0 e a Juventus em casa venceu o Verona por 1-0. No meio de semana, pela Copa Itália, a Juventus empatou com a Inter de Milão pelo placar de 1-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe da capital italiana, a Lazio, conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto a equipe de Turim vem de 4 vitórias e 1 empate, vem de uma sequência invicta. Como mandante na temporada, a Lazio tem 66% de aproveitamento e como visitante na temporada, a Juve tem 54% de aproveitamento. As probabilidades indicam 30% de chances deste jogo 2 terminar na coluna 1, 27% de chances de coluna do meio e 43% de chances de coluna 2. Isso porque a Lazio defende uma invencibilidade de 6 partidas válidas pela Série A Team, porém amarga um jejum de 7 duelos contra a Juventus por todas as competições. Já a Juventus venceu as últimas 3 partidas válidas pela Série A Team e defende uma invencibilidade de 6 duelos contra a Lazio pela Série A Team. Jogo 3, Botafogo e Angra Audax. Domingo, 4 da tarde no Raulino de Oliveira, pelo jogo de volta da final da Taça Rio, torneio de consolação do Campeonato Carioca, e que você vai acompanhar nos mínimos detalhes aqui no som da Antena Esportiva. Ou seja, 2 jogos da programação do concurso 1043 da Loteca para você
acompanhar, para você torcer conosco. O Botafogo, em 14 jogos no Cariocão, conseguiu 8 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, enquanto o Angra Aldax, em 14 jogos, conseguiu 5 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. As duas equipes se enfrentaram no domingo passado e o Botafogo de virada venceu pelo placar de 2-1, jogo que você acompanhou aqui no Som da Antena Esportiva. O Botafogo tem compromisso neste meio de semana, visitar o Magallanes no Chile pela Copa Sul-Americana. Já o Angra Aldax teve a semana toda para se preparar visando a grande decisão deste domingo. Nos últimos 5 jogos, o Alvinegro conseguiu 3 vitórias, 1 empate, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto a Laranja Angreense vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Botafogo tem 54% de aproveitamento e como visitante em 2023, o Angra Aldax tem 38% de aproveitamento. As probabilidades indicam 32% de chances de coluna 1, 42% de chances de coluna do meio e 26% de chances de dar coluna 2, ou seja, um duelo que promete ser equilibrado. Isso porque o Botafogo venceu apenas 3 das 7 partidas que fez como mandante pelo Campeonato Carioca. Já o Botafogo saiu derrotado no único duelo, melhor dizendo, como mandante contra o Angra Aldax em toda a história, que foi lá na Taça Guanabara, na primeira fase. Já o Angra Aldax sofreu apenas uma derrota nas últimas 7 partidas válidas pelo Campeonato Carioca, e o time de Angra dos Reis venceu apenas um dos 5 duelos contra o Botafogo em toda a história. Jogo 4. Nice e Paris Saint-Germain. Sábado, 4 da tarde, no horário de Brasília, na Allianz Riviera, pela rodada 30 da Ligue 1, o campeonato francês. O Nice é o 8º colocado com 45 pontos e o Paris Saint-Germain é o líder com 66 pontos. Na rodada passada, o Nice empatou fora de casa com o Angers em 1-1. Já o Paris Saint-Germain em casa perdeu para o Lyon por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Nice acumulou 2 vitórias e 3 empates, enquanto o PSG vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Foram 2 derrotas nos últimos 2 jogos. Como mandante na temporada, o Nice tem 54% de aproveitamento e como visitante em 2022-2023, o PSG tem 70% de aproveitamento. As probabilidades indicam 25% de chances de vitória para o Nice, 28% de chances de empate e 47% de chances de vitória para o PSG, que está na coluna 2. O Nice defende uma invencibilidade de 12 partidas válidas pela Ligue 1. Porém, o time da Riviera Francesa venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Paris Saint-Germain válidos pela Ligue 1. Já o PSG sofreu apenas 5 derrotas nas últimas 38 partidas pela Ligue 1 e o PSG venceu 6, ou seja, 60% dos últimos 10 duelos contra o Nice por todas as competições. Jogo 5. CRB e Asa de Arapiraca. Sábado, 4 da tarde, no Rei Pelé, pelo jogo de volta da final do Campeonato Alagoano. Em 10 jogos, o CRB conseguiu 9 vitórias e 1 empate. Já o Asa de Arapiraca, em 10 jogos, conseguiu 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. As duas equipes se enfrentaram no último final de semana e deu o CRB no jogo de ida 2-0. Nos últimos 5 jogos, o CRB conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Asa vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o CRB tem 87% de aproveitamento, ainda não perdeu jogando diante da torcida, enquanto o Asa de Arapiraca, como visitante na temporada, tem 40% de aproveitamento. As probabilidades indicam 42% de chances de coluna 1,
31% de chances de coluna do meio e 27% de chances de vitória para o Asa de Arapiraca, ou seja, de dar coluna 2. O CRB defende uma invencibilidade de 13 partidas válidas pelo Campeonato Alagoano. O CRB venceu os últimos 4 duelos contra o Asa de Arapiraca. Já o Asa de Arapiraca venceu apenas uma das 4 partidas como visitante neste Campeonato Alagoano. E o time do interior de Alagoas venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o CRB, válidos pelo estadual. Jogo 6, o Clássico Rei, Ceará e Fortaleza. Sábado, 4 da tarde, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da final do Campeonato Cearense. Em 8 jogos no Cearense, o Vozão conseguiu 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Tricolor fez 8 jogos com 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. As duas equipes se enfrentaram no final de semana passado pelo jogo de ida e deu Fortaleza 2-1. O Ceará não teve compromisso no meio de semana, diferentemente do Fortaleza, que entrou em campo pela Copa Sul-Americana e venceu o Palestino do Chile por 4-0. Nos últimos 5 jogos, o Ceará conseguiu 4 vitórias e 1 derrota, enquanto o Fortaleza tem o mesmo retrospecto, porém o time do Vojvoda vem de 2 vitórias nos últimos 2 jogos. Como mandante na temporada, o Ceará tem 100% de aproveitamento em 9 jogos, enquanto o Fortaleza como visitante na temporada tem 41% de aproveitamento. As probabilidades indicam 41% de chances de coluna 1, 26% de chances de coluna do meio e 34% de chances de coluna 2. O Ceará venceu as últimas 5 partidas como mandante pelo Campeonato Cearense, porém venceu apenas um dos últimos 10 clássicos contra o Fortaleza válidos pelo Campeonato Cearense. Já o Fortaleza sofreu apenas uma derrota nas últimas 14 partidas válidas pelo Campeonato Cearense. E o Tricolor sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 10 clássicos atuando como visitante contra o Ceará, válidos pelo Campeonato Cearense. Jogo 7. Grêmio e Caxias do Sul. Sábado, 4h30 da tarde, na Arena do Grêmio, pelo jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho. Em 14 jogos no Gaúchão, o Grêmio conseguiu 10 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. Já o Caxias do Sul, em 14 jogos, conseguiu 5 vitórias, 8 empates e também perdeu apenas 1 vez. As duas equipes se enfrentaram no jogo de ida da final lá em Caxias do Sul e ficaram na coluna do meio, 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio, dirigido pelo técnico Renato Gaúcho, conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Caxias do Sul vem de 2 vitórias e 3 empates, ou seja, vem de uma sequência invicta. Mas foram 3 empates nos últimos 3 jogos. Como mandante em 2023, o Grêmio tem 100% de aproveitamento em 7 jogos, enquanto o Caxias do Sul, como visitante, tem 44% de aproveitamento, mesmo ainda não tendo perdido. De acordo com as probabilidades, 35% de chances de coluna 1, 47% de chances de coluna do meio e 18% de chances de dar coluna 2. Esta alta porcentagem na coluna do meio é por conta do excesso de empates do Caxias do Sul no Gauchão. Mas tem outras variáveis. Vamos ver no próximo slide. O Grêmio sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 22 partidas válidas pelo Campeonato Gaúcho. Além disso, o Grêmio defende uma invencibilidade de 6 duelos contra o Caxias do Sul. Já o Caxias do Sul, por sua vez, sofreu apenas 4 derrotas nas últimas 24 partidas válidas pelo Campeonato Gaúcho. E o time da Serra Gaúcha venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos como visitante contra o Grêmio. Jogo 8. Atlético e América.
domingo, 4h30 da tarde, no Mineirão, pelo jogo de volta da final do Campeonato Mineiro. Muito bem, o Galo em 11 jogos teve 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Coelho em 11 jogos teve 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota. As duas equipes se enfrentaram no jogo de ida no final de semana passado e o Atlético Mineiro venceu por 3-2 em plena Arena Independência. No meio de semana, o Atlético Mineiro ainda recebe o Libertad pela Taça Libertadores da América, enquanto o América Mineiro já entrou em campo pela Copa Sul-Americana e venceu o Peñarol pelo placar de 4-1. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Mineiro conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Coelho vem de 4 vitórias e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Atlético Mineiro ainda não perdeu em 7 jogos e tem 90% de aproveitamento. Já o América Mineiro, como visitante na temporada, ainda não perdeu e em 6 jogos tem 55% de aproveitamento. As probabilidades indicam 40% de chances de vitória para o Atlético Mineiro, 26% de chances da partida terminar empatada e 34% de chances de terminar com vitória do América Mineiro. Vamos às dicas no próximo slide. O Atlético Mineiro sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 25 partidas válidas pelo Campeonato Mineiro. Além disso, o Atlético Mineiro defende uma invencibilidade de 15 clássicos contra o América Mineiro válidos pelo Campeonato Mineiro. Já o América Mineiro sofreu apenas 1 derrota nas últimas 12 partidas válidas pelo Campeonato Estadual. No entanto, o Coelho venceu apenas 1 dos últimos 10 clássicos como visitante contra o Atlético Mineiro por todas as competições. Jogo 9, Brusque e Criciúma. Sábado, 4h30 da tarde, no Augusto Bauer, pelo jogo de volta da final do Campeonato Catarinense. O quadricolor fez 16 jogos até agora no estadual, com 7 vitórias, 8 empates e 1 derrota. E o Tigre também fez 16 jogos, com 6 vitórias, 8 empates e 2 derrotas. Chama atenção o alto número de empates destas duas equipes no campeonato estadual. Metade dos jogos, tanto do Brusque quanto do Criciúma, terminaram na coluna do meio. No entanto, no jogo de ida, o Criciúma venceu o Brusque pelo placar de 1-0 lá no Heriberto Rios. Nos últimos 5 jogos, o Brusque conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Criciúma vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Brusque tem 75% de aproveitamento, ainda não perdeu em 8 jogos no Augusto Bauer, enquanto o Criciúma, como visitante, tem 50% de aproveitamento até agora na temporada. As probabilidades indicam 26% de chances de coluna 1, 50% de chances de coluna do meio e 24% de chances de coluna 2. O Brusque defende uma invencibilidade de 17 partidas como mandante pelo Campeonato Catarinense. No entanto, o Brusque venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos como mandante contra o Criciúma por todas as competições. Já o Criciúma acumula um jejum de 4 partidas sem vitória como visitante por todas as competições, e o Tigre venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Brusque por todas as competições, o que mostra que as duas equipes costumam empatar bastante nos duelos envolvendo elas. Jogo 10, Liverpool e Arsenal. Domingo, 12h30, no horário de Brasília, no Anfield Road, pela rodada 30 da Premier League. O Liverpool é o 8º com 43 pontos e o Arsenal lidera com 72 pontos ganhos. Na rodada passada, o Liverpool empatou fora de casa com o Chelsea em 0-0, enquanto o Arsenal venceu com propriedade o Leeds United
por 4-1 jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Jürgen Klopp conseguiu uma vitória apenas, um empate e 4 derrotas. O Liverpool amarga um jejum de 4 jogos sem vitória, enquanto o Arsenal vem de uma sequência invicta. Nos últimos 5, o time do técnico Mikel Arteta conseguiu 3 vitórias e 2 empates. Como mandante na temporada, o Liverpool tem 72% de aproveitamento, e como visitante na temporada, o Arsenal tem 73% de aproveitamento. As probabilidades indicam 23% de chances de vitória para o Liverpool, 27% de chances de empate e 51% de chances de vitória para o Arsenal. Isso porque o Liverpool defende uma invencibilidade de 6 partidas como mandante pela Premier League e o Liverpool defende uma invencibilidade de 14 duelos como mandante contra o Arsenal por todas as competições. Por sua vez, o Arsenal venceu as últimas 7 partidas válidas pela Premier League e o Arsenal venceu apenas 2 dos últimos 20 duelos contra o Liverpool por todas as competições. Jogo 11, Palmeiras e Água Santa, domingo 4 da tarde no Allianz Parque, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista. Em 15 jogos no Paulistão, o Palmeiras venceu 10, empatou 4 e perdeu apenas 1, enquanto o Água Santa, time lá de Diadema, do ABCD Paulista, conseguiu 8 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. No final de semana passado, o Água Santa fez a maior zebra da loteca, uma das maiores, digo, dos últimos anos, ao vencer o Palmeiras pelo placar de 2-1. O Palmeiras ainda subiu à altitude de La Paz e perdeu para o Bolívar por 3-1. O Água Santa teve a semana toda para se preparar, visando o jogo de volta da final do Paulistão. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Verdão veio de 2 derrotas nos últimos 2 jogos, enquanto o Água Santa vem de 3 vitórias e 2 empates. Como mandante na temporada, o Palmeiras ainda não perdeu e tem 85% de aproveitamento, enquanto o Água Santa, como visitante, tem 67% de aproveitamento. As probabilidades indicam 36% de chances de vitória para o Palmeiras, 26% de chances da partida terminar empatada e 38% de chances de vitória para o Água Santa. Palmeiras defende uma invencibilidade de 17 partidas, atuando como mandante pelo Campeonato Paulista. E o Palmeiras venceu todos os 2 duelos como mandante contra o Água Santa em toda a história. Já o Água Santa defende uma invencibilidade de 7 partidas válidas pelo Campeonato Paulista e em 5 duelos na história, Palmeiras e Água Santa jamais empataram. Jogo 12, Goiás e Atlético Goianiense, domingo 4 da tarde na Serrinha, pelo jogo de volta da final do Campeonato Goiano. Em 16 jogos no estadual, o Esmeraldino conseguiu 12 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Dragão, em 16 jogos, conseguiu 13 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. As duas equipes se enfrentaram no jogo de ida na semana passada e o Atlético Goianiense venceu por 2-0. O Goiás entrou em campo no meio de semana pela Copa Sul-Americana e empatou sem gols com o Independiente Santa Fé da Colômbia. Nos últimos 5 jogos, o Goiás conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Atlético Goianiense vem de 4 vitórias e 1 empate. Como mandante na temporada, o Goiás soma 89% de aproveitamento e como visitante, neste ano de 2023, o Atlético Goianiense tem 71% de aproveitamento. As probabilidades indicam 32% de chances de coluna 1, 29% de chances de coluna do meio e 39% de chances
de coluna 2. Vamos para o próximo slide saber por que desse leve favoritismo para o Atlético Goianiense, apesar do equilíbrio nos números. O Goiás defende uma invencibilidade de 8 partidas como mandante, válidas pelo Campeonato Goiano. Além disso, o Goiás venceu apenas 4 dos últimos 10 duelos como mandante contra o Atlético Goianiense por todas as competições. Já o Atlético Goianiense venceu as últimas 8 partidas válidas pelo Campeonato Goiano, e o Dragão defende uma invencibilidade de 11 clássicos contra o Goiás, válidos pelo Campeonato Goiano. Jogo 13, o jogo que os técnicos da Caixa Econômica Federal adoram. Remo e Paysandu, domingo 5 da tarde no Mangueirão, pela rodada 8 do Campeonato Paraense, jogo ainda da primeira fase. O Remo é o líder do grupo A com 21 pontos e o Paysandu é o líder do grupo B com 16 pontos. As duas equipes já estão classificadas para a próxima fase. Na rodada passada do Parazão, o Remo venceu o Castanhal por 3-2 e o Paysandu bateu a Tunaluso por 2-1. As duas equipes se enfrentaram, só que pela Copa Verde, e deu Paysandu pelo placar de 2-1. Foi apenas o jogo de ida das semifinais da competição. Nos últimos 5 jogos, o Remo conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Paysandu vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Remo, como mandante, conseguiu 90% de aproveitamento em 7 jogos, ainda não perdeu diante da torcida, enquanto o Papão, como visitante, tem 40% de aproveitamento em 2023. As probabilidades indicam 55% de chances de coluna 1, 22% de chances de coluna do meio e 23% de chances de coluna 2. O Remo venceu todas as 3 partidas que fez como mandante neste campeonato paraense. E o Remo venceu apenas 2 dos últimos 10 clássicos contra o Paysandu, válidos pelo campeonato paraense. Já o Paysandu amarga um jejum de 4 partidas sem vitória, atuando fora de casa por todas as competições. O Paysandu venceu apenas 1 dos últimos 10 clássicos contra o Remo por todas as competições. Jogo 14, Atlético e Cascavel, domingo 5 da tarde na Arena da Baixada, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paranaense. O Furacão acumulou em 16 jogos 15 vitórias e 1 empate, ainda não perdeu no Campeonato Estadual. Já o Cascavel, em 16 jogos, conseguiu 6 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. As duas equipes se enfrentaram no jogo de ida na semana passada e o Atlético venceu por 2-1 lá em Cascavel. O Atlético foi até Lima, no Peru, e empatou em 0-0 com a Alianza Lima pela primeira rodada da fase de grupos da Taça Libertadores da América. A Serpente Aurinegra, por outro lado, teve a semana tranquila para trabalhar e treinar visando o jogo de domingo. Nos últimos 5 jogos, o Atlético conseguiu 4 vitórias e 1 empate, enquanto o Cascavel vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Atlético tem 92% de aproveitamento e como visitante na temporada, o Cascavel tem 33% de aproveitamento. As probabilidades indicam 52% de chances de dar coluna 1, 28% de chances de coluna do meio e 20% de chances da partida terminar na coluna 2. Muito bem, o Atlético venceu as últimas 9 partidas válidas pelo Campeonato Paranaense. Além disso, o Atlético venceu os últimos 3 duelos contra o Cascavel. Por outro lado, o Cascavel venceu apenas 2 das últimas 14 partidas como visitante pelo Campeonato Paranaense, realmente um aproveitamento baixíssimo. E a Serpente Aurinegra jamais venceu como visitante contra o Atlético na história do duelo. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar o objetivo
de acertar os resultados dos 14 jogos do concurso 1043 da Lotec. Estamos encerrando mais um Lotecando, lembrando para você que o Lotecando continuará no ar todas as quintas-feiras às 7 da noite no YouTube, no Facebook e no aplicativo da Rádio Antena Esportiva. Entre abril e junho, a Caixa está promovendo a Lotec em dobro, com jogos no meio de semana, com concursos contemplando partidas do meio de semana. No entanto, vamos continuar apenas com a análise dos jogos dos concursos do final de semana, tá certo? Então, espero vocês no final de semana com a cobertura da final do Campeonato Carioca entre Fluminense e Flamengo e também com Botafogo e Angra Audax pela final da Taça Rio. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga a nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.